Olá, personas! Sou o professor Silvano Prats. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Múltiplos e Divisores. Esta é a aula 7 e falaremos sobre os números primos. O que é o número primo e quais são eles? Primeiramente, vamos determinar os divisores de alguns números. Por exemplo, quais são os divisores de 1? É o número 1 mesmo, só ele. Só tem um divisor. Divisores de 3. O 3 dá para dividir por 1. Qualquer número dá para dividir por 1, qualquer número natural. Não dá para dividir por 2. E dá para dividir por 3. E nós vimos, na aula anterior, que o último divisor de um número é o próprio número. E o primeiro sempre é o número 1. Divisores de 4. O primeiro divisor é 1. O 4 é par. Então também tem o 2 como divisor. O 3 não dá, não é divisor. E o 4 é o próprio número e também é o último. Então, quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Tem 3 divisores. Então, veja, o 1 tem um divisor. O 3 tem 2 divisores. O 4 tem 3 divisores. 5 dá para dividir por 1. Não dá para dividir nem por 2, 3 ou 4. E o último é o próprio número, que é o 5. 2 divisores, 1 e o 5. Divisores de 6. 1. O 6 é par, então com certeza o 2 é divisor. 2 vezes quanto para dar 6? 2 vezes 3, então o 3 também vai ser divisor. E aliás, divisibilidade por 6, o número tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 4 não dá, por 5 também não, e o último é o próprio 6. O 6 tem 4 divisores. E se a gente multiplicar pelas extremidades, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 3, 6. Divisores de 7. 1, com certeza. O 2 não, nem o 3, o 4, o 5, o 6 e o último é o próprio 7. 2 divisores. Divisores de 8. 1, o 8 é par, então é o 2. Não dá para dividir por 3. Próximo é o 4, porque 4 vezes 2 dá 8. Não dá para dividir nem por 5, por 6 ou 7. E o último é o 8. Divisores de 9. 1. Próximo, 2 não dá, porque o 9 é ímpar. 3. E 3 vezes 3, 9. Então veja que o próximo é o próprio 9. 3 divisores. Divisores de 10. 1. 2, 3 não dá, 4 também não, 5, porque 5 vezes 2, 10, e o próximo é o próprio número. Divisores de 11, 1 e 11. Divisores de 12, 1, 2, 3, 1 mais 2, 3, então tem na tabuada do 3. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4, então 4 também. 5 não dá, 6 também, porque 2 vezes 6, 12, a mesma ideia do 3 vezes 4, 2 vezes 6, 12. E o 6 é a metade. Você pode observar o padrão aqui acontecendo, o 10, quando chegou na metade dele, o próximo foi o próprio. O 8, quando chegou na metade dele, o 4, o próximo foi o próprio 8. Mesma coisa aqui. Então, o 6 é a metade do 12, então o próximo é o próprio 12. Então, quais desses números aí têm apenas 2 divisores? Quais são os divisores? O 1 e o próprio número. Então, nós vemos que o 1 não serve porque tem que ter 2 divisores. É o 3, o 5, o 7 e o 11. Destes números aqui, dessa coleção aqui. Esses 4 têm apenas 2 divisores, o número 1 em todos e o próprio número. Então, conclusão aí, um número natural que possui apenas 2 divisores naturais distintos, ou seja, diferentes, quais são eles? O número 1 e ele mesmo. Este número é denominado número primo. Então, isso é número primo, quando tem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo.
Veja que os demais números, ó, os que têm mais do que 2 divisores, recebem uma outra denominação. São números compostos. Então o número 4 é composto, o número 6, o número 9, o 8, o 10, o 12 e assim por diante. Todos os números que têm mais do que 2 divisores são compostos. E veja que o 1, ele só tem um divisor. Então ele não é primo. Para ser primo tem que ter 2 divisores, 1 e ele mesmo. Mas tem que ser 2. E o 1 só tem 1. O 0 também, ó, o 0 é 0. É um número para adição, subtração é neutro. Então, os números 0 e 1, eles não são nem primos e nem compostos. Como reconhecer e verificar se o número é primo? Tem um matemático aí, um grego, lá antes de Cristo, ele nasceu em 276 e morreu em 194 antes de Cristo. Ele foi quem montou a primeira tábua de números primos. Primos quer dizer em latim único, tá? Diferenciado. Eratóstenes de Cirene, como era conhecido, quem foi ele? Além de matemático, ele também foi gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo lá da Grécia Antiga. Ele também é muito conhecido por ter calculado a circunferência da Terra. E o erro dele foi, assim, muito pequeno, tendo em vista de que ele não tinha instrumentos, assim, tecnológicos, eletrônicos da época, tá? Então ele teve uma precisão muito grande. E a palavra crivo, por que é chamado crivo de Eratóstenes? Para verificar se o número é primo ou não. A palavra crivo significa averiguação, teste. Então vejamos aqui, ó, temos os números de 1 a 100, tá? Foi assim que Eratóstenes fez. O que ele fez? Eu tenho aqui umas canetas coloridas. O número 1 aqui eu já vou eliminar, porque ele não é primo e nem composto. Então já está eliminado aqui. Ele não vai entrar aqui no hall dos números primos. Eu vou fazer o seguinte, ó, para cada número eu vou usar uma cor, tá? Os primeiros aqui. Vamos começar aqui pela cor azul. Eu vou circular o 2 e riscar todos os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? 4, 6, 8, 10, tá? Para adiantar, ó, veja que essa coluna, toda essa coluna termina em 2. E lembra que a tabuada do 2 coincide com os números pares? Então aqui eu risco toda esta coluna. A mesma coisa para coluna terminada em 4. Todos estarão na tabuada do 2. Mesma coisa para terminados em 6, em 8 e em 0. Todo número terminado em 0. Risco também, porque são múltiplos de 2. Vejam que foram aí já eliminados aí vários números. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar outra cor, pegar o vermelho, por exemplo, e vou circular o 3. Circulei. E riscar todos os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, com mais 3, 45, com mais 3, 48, 51, 54, 57, até porque 5 mais 7, 12, lembra? Critérios de divisibilidade por 3, somos algarismos. Com mais 3, 60, 63, 66, 69, 72, com mais 3, 75, com mais 3, 78, com mais 3, 81, que 8 mais 1, 9 também, 84, 87, 90, 93, 96, 99. O que eu faço agora? Eu vou circular de verde aqui, o próximo aqui, que é o 5,
e risco todos os múltiplos de 5. Aqui, mamão com açúcar, né, e mel. Vou riscar todos da coluna que termina em 5. Lembra de critério de divisibilidade? Todo número terminado em 5 ou 0. Então, tá aqui. E terminados em 0. Prosseguindo aqui, vou fazer com o 7. Eu vou circular o 7, de rosa aqui, e riscar todos os números que estão na tabuada do 7, os múltiplos de 7. 7 mais 7, 14, mais 7, 21, com mais 7, 28, 35, 42, 49, 56, com mais 7, 63, 70, 77, com mais 7, 84, 84 com mais 7, 91, 91 com mais 7, 98. E por último aqui, mas não menos importante, eu circulo o 11 e vou riscar todos da tabuada do 11. Olha só que bacana esse padrão da tabuada do 11, ó. Até o 100 ou antes do 100, repete os algarismos, unidade e dezena. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Pronto. Tá? O que significa isso? Vejam que eu tenho números aqui que tem 3 cores. Quer dizer que, por exemplo, o 42, ó, ele é múltiplo de 2, 3 e 7 ao mesmo tempo. Tá? Então, essas cores nos ajudam a enxergar isso. 45, ó, ele é múltiplo de 5 e 3 ao mesmo tempo. E assim por diante. Esta ideia vai ser muito útil para quando estivermos fazendo adição, subtração de frações, em que nós precisaremos desses padrões aí de combinação entre os múltiplos, tá bom? Então, quais são os números primos? Eratóstenes percebeu que os números primos são justamente os que não estavam riscados, incluindo o ponto de partida aqui, tá vendo? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, que são os 5 primeiros números primos. Então, escrevendo-os aqui, 2, 3, 5, 7, 11. E agora eu vou usar apenas os que não estão riscados, quer dizer, que não estão na tabuada nem do 3, nem do 2, nem do 5, nem do 7, nem do 11. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 41, 43, 47, e aí eu vou ter que usar o espaço aqui de baixo, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89 e 97. Quantos são os números primos menores que 100? Se a pergunta fosse essa, por exemplo, você faria aí numeração de 1 até 100, riscaria do jeito que eu fiz aqui, os múltiplos de 2, 3, 5, 7 e 11, tá? Então aqui você tem os números primos. 3, 5, 3, contando de 5 em 5, 3, 5, 5, 2, 3, 5. Então aqui estou esquecendo de alguém aqui. 61, 67, 71, 73, 79, 83. Estava esquecendo 83 aqui. Colocá-lo aqui então. 83. Então eu tenho 5, 10, 15, 20, 25 números primos menores do que 100, tá legal? Então nós vamos ver agora
Vamos verificar aí se esses números são primos ou não. 131, 211, 253 e 267. Para saber se eles são primos, eu tenho que verificar se eles são múltiplos de 2, 3, 5, 7 e 11. É E, tá? São todos. Se um número desses aqui for múltiplo de um desses 5 primeiros números primos, então ele não é primo. Tá? Para ser primo, ele não pode ser múltiplo de nenhum dos 5 primeiros números primos. O 131, por exemplo, ó, ele já descarta aqui, ó. Por 2, não. Tá? Vou colocar aqui o 131 como uma coluninha aqui, ó. Por 2 não, porque ele é ímpar. Por 3, ó, somos algarismos. 1 mais 3 mais 1 vai dar 5. Não tem o signo da tábua do 3, então também não por 3. O 5 não termina nem em 0 nem em 5. O 7, se eu quebrar aqui, ó, 70, quanto falta para 31? 61. O 61 não tem na tabuada do 7. Então, também não. O 11, 11 vezes 10, 110. 110 mais 11, 121. 121 mais 11, 132. Então, não tem na tabuada do 11 também. Então, o número 131 é primo? Sim, está confirmado. Ele é primo porque não tem nenhuma dessas tabuadas. O 211. 211 aqui. Tabuada do 2, não, porque ele é ímpar. Tabuada do 3, 2 mais 2, 4. Também não. Tabuada do 5, não, porque ele termina em 1. Não termina em 0 nem em 5. Tabuada do 7. Vamos quebrar o 211. Assim, ó. Pode ser 210 com mais 1. 210 tem na tabuada do 7, só que 1 não. Então, o 211 não tem. E tabuada do 11. Então, fazendo a tabuada do 11, por exemplo, ó, 110, que é o 10 vezes 11, mais 110, já vai dar 220, que é o 10 vezes o 20 vezes o 11, 220. Então aqui voltando, ó, eu volto 9 para chegar no 211. Então não tem na tabuada do 11 também. Então ele é primo. O 253, vamos verificar o 253 aqui. Tabuada do 2, não, porque é ímpar. Tabuada do 3, 8 mais 2, 10, então não. Tabuada do 5, também não, porque não termina nem em 0 nem em 5. Tabuada do 7, 210 mais... Quanto falta para 53 aqui, o 10? 43. 43 não tem na tabuada do 7. Então também não. E tabuada do 11, 220 mais quanto? Para dar 253 mais 33. Então olha aqui, ó. 220 é o 20 vezes 11. E o 33, ó, é o 3 vezes 11, então tem na tabuada do 11. Opa! Sim, tem na tabuada do 11. Então 253 não é primo. Porque veja bem, ó, quais são os divisores de 253? Pelo menos vai ter o número 1, o número 11 e o próprio 253. Percebe que já são mais do que 2 divisores? E por último aqui, 267 por 2, não, porque ele é ímpar. 3, ó, somando os algarismos, 13 mais 2, 15, opa! 2 mais 6, 8, 8 mais 7, 15. Posso parar aqui, não preciso nem verificar os demais, ó. Ele tem na tabuada do 3. Então, 267, ele não é primo. Porque, veja, quais são os divisores do 267? Pelo menos vai ter o 1, o próprio 3, o número que vai multiplicar por 3 e o próprio 267, pelo menos. Então, não é primo. Tá legal? Então, está aí uma regra prática pelo crivo de Eratóstenes para saber se o número é primo ou não. Até a próxima aula. Forte abraço virtual.